Estou com o presidente da Fundação do Hospital Nossa Senhora Aparecida, Otávio Moraes, e com o superintendente do hospital, o meu amigo Abílio. E agora eu quero falar com você sobre esse assunto que foi uma comoção tremenda, sobre a questão do Bruno. O Otávio e o Abílio estão aqui para contar o que pode contar e outras coisas, já me disseram, Fábio, tem coisa que isso aí vai entrar dentro da sindicância para poder resolver o assunto. Otávio e Abílio, eu vou deixar a porta... em que momento a direção do Hospital Nossa Senhora Aparecida poderia ter ajudado o caso do Bruno a desenrolar de uma forma diferente? A gente, então, cheguei no hospital, logo depois dos relatos, e a informação que eu tinha é que a família já tinha peço os prontuários. A família em nenhum momento pediu para falar com a diretoria. O que eu fiz, então? Falei com a Abílio e disse, Abílio, eu quero entrar em contato com a família. Eu quero entrar, a diretoria, em contato com a família. Então, nós pegamos os números que nós tínhamos nos prontuários, números de celulares, e nós, então, entramos em contato com a família. Um familiar atendeu, a gente tentou 2, 3 números, um familiar atendeu, e a gente, então, marcou, né, uma conversa para ouvir, né, da família todos os fatos, aqueles relatos todos que estavam na internet, a gente ouvir. Sim. E também prontamente, Fábio, porque a gente nos casos de pedido de prontuários, a gente tem um prazo de entrega, um prazo legal de entrega, né? Um prazo que gira aí entre 15, 20, 30 dias, um prazo legal para entregar esses prontuários. E eu, então, entendi que naquele momento e falei para o Abílio, não, já vamos pegar todos os prontuários, desce lá, vê com a equipe, que a gente consegue já juntar e, neste momento, já vamos entregar. Sim. E foi o que ocorreu. Então, a gente recebeu... Pareceu um pouquinho uma falha no microfone aqui. Eduardo? Ok, pode falar. Então, foi o que ocorreu. A gente, então, entrou... não me recordo qual foi o dia, acho que na terça, né, Abílio? Na terça-feira. Nós recebemos a família à tarde para ouvir, né, da família todo o relato do caso. E todos os fatos que estavam dentro das redes sociais, então a família nos falou, uma família grande, né, bastante familiar, sim, acompanhada já da sua advogada, né? Eu e o Abílio, que recebemos a família, sem o nosso jurídico, né? Porque a gente queria entender e se colocar ali inteiramente à disposição do caso. Certo. Neste ato, nós entregamos ali, então, os documentos, os prontuários, e deixamos bem claro para a doutora... Entrega oficialmente isso? Como é que funciona a entrega de um documento de um paciente? Protocolo? Aquele ato ali foi um ato, como a gente tem um prazo legal para juntar tudo, né? E a gente reduziu esse prazo justamente por entender a necessidade da família. A gente juntou os prontuários e a gente falou para a doutora, está aqui os documentos. Ela assinou e a esposa, eu acho que assinou a entrega dos prontuários. A gente, na reunião, a gente ainda disse, olha, doutora, pode ser que esteja faltando algo. Se estiver faltando algo, é só nos pedir. Certo. E em nenhum momento teve negação. Sim, mas de deixa eu de só documentos. colaborar com o Otávio, principalmente Sim. na entrega do prontuário, porque foi bem específico isso e eu fiz junto com a doutora. Tem um protocolo, sim, Fábio, um protocolo padrão da nossa instituição. Neste protocolo estavam assinalados todos os documentos que continham naquele... eram bastante folhas, viu, Fábio? Eram mais de 100 folhas, com certeza. E a doutora conferiu tudo que estava descrito no protocolo, se realmente estavam nos prontuários. Ok. Então houve uma conferência. Sim. Certo. Então, houve estou perguntando, porque houve um negócio na internet, aqui no Facebook, a família reclamando que não foi entregue todos os documentos. Como é que eu posso dizer isso? Na verdade, Fábio, se a família, e aí nós nos colocamos à disposição e continuamos à disposição e estaremos à disposição, Fábio, se a família entende que ainda faltou algum documento, como o Otávio falou, a gente acelerou o processo, se esse documento existe no hospital, Nossa Senhora Aparecida está 100% à disposição da família. Fábio. É só nos pontuar, faltou a folha Y ou X, com certeza nós vamos entregar. Mas teria motivo, só pergunta, teria motivo do hospital reter algum documento? De maneira alguma. O documento é direito do paciente, de maneira alguma. Não, só para daqui a pouco, por que não entregaram? Não entregaram porque não estava adequadamente separado, pode ter faltado isso.
Mas vocês colocaram à disposição de novo? Sim, 100%. A gente colocou à disposição, Fábio, de entregar todos os documentos e esse documento que tu falaste aí, que está na rede social, foi um documento que foi para a rede social, mas a gente não recebeu nenhum pedido pós a nossa reunião. Eu vi na internet, por isso eu vi. A gente não recebeu nenhum pedido pós essa reunião referente a documentos que faltaram. A gente está totalmente à disposição, é um direito da família, é um direito da doutora solicitar isso. Então isso foi entregue com protocolo para a família e o advogado estava acompanhando. E aí, eu quero saber um pouquinho. Vocês abriram, o Otávio me disse que abriram uma sindicância. O que é a sindicância e o que vocês querem na sindicância buscar? Fábio, naquele momento onde eu fui proativo em pedir para chamar a família e conversar, eles vieram acompanhado da doutora, ali eu coloquei à disposição qual é o papel agora da diretoria. Sim. Dever da Funbeca, da Fundação, abrir a sindicância. Tá? Então, naquele momento, olha, é um compromisso que se tem e é o mínimo que se tem a se fazer, é abrir a sindicância para esclarecer, porque nós também, enquanto Fundação, queremos todo o esclarecimento de tudo que aconteceu dentro desse fato. A partir dali, qual é o caminho? Isto é o presidente junto com a família e junto com a doutora. Sim. A partir dali, se entrou, então, a doutora em contato com o nosso jurídico, para essa abertura da sindicância. Certo. Né? Como é que se abre uma sindicância? Fábio, o hospital não consegue abrir sindicâncias referente a relatos de grupos ou de internet. Para se abrir uma sindicância, é necessário ter uma denúncia formal ao hospital. Porque se o hospital vai abrir sindicâncias de todos os relatos que se tem nas redes ou comentários em grupos, não é esse o caminho. Então, por isso que a doutora entrou em contato com o nosso jurídico. Então, já foi feito esse pedido oficial de sindicância? Até ontem, eu falei com o nosso jurídico, porque eu sabia dessa entrevista aqui. Tá. Até ontem, eu liguei para o jurídico e disse, olha, já temos a denúncia oficial nos canais oficiais do hospital, e-mail, que foi disponibilizado. Até ontem não tinha essa denúncia formal. Oficialmente, a família não acionou o hospital nesse assunto, para abrir a sindicância. Duas perguntas quero saber. Qual é o papel da direção do hospital na gestão do médico em relação ao paciente? Olá, o médico está receitando, está baixando, está dando alta, está internando. Qual é a influência de vocês, da administração, no médico lá embaixo? Existe algo que tem que ser muito preservado e muito bem colocado, que se chama o ato médico. Né? A Funbeca, a fundação, os gestores, um presidente, ele não tem gerência sobre ato médico. A responsabilidade do ato médico é exclusivo do médico. Por isso que a sindicância serve justamente para a gente dar as condições, né, abrindo a sindicância, dar as condições de todos serem ouvidos. A gente sabe que a sindicância ela vai ser mais lenta, por exemplo, do que o relato que teve nas redes. Porque agora tem um trâmite de todos os envolvidos. Qual é o papel do presidente, Fábio? O papel de um presidente da Funbeca é tutelar e zelar pela fundação. Este é o papel da Funbeca. O que é tutelar e zelar? Eu tenho o dever de zelar por a equipe de colaboradores, equipe médica e paciente. É o zelo mútuo de todos. E que, neste zelo, todos os direitos e deveres têm que ser preservados, tanto do paciente, quanto dos colaboradores, quanto dos médicos. Por isso que o caminho, não tem outro caminho a não ser a sindicância. Certo. O hospital pode acionar o CREMERS, por exemplo, para vir ajudar nessa sindicância e buscar responsabilidade ou não, se tem problema médico? Sim, na verdade, Fábio, isso se dá por outra via, tá? Na verdade, nós temos algumas autoridades no hospital, que é o diretor clínico, o diretor técnico, inclusive o diretor técnico é um dos que vai presidir essa sindicância, que o nosso diretor técnico é quem responde tecnicamente pela instituição. Certo. Então, ele é a autoridade máxima hoje, e isso precisa partir de uma denúncia de outro médico, ou da direção técnica ou clínica, ou também do Comitê de Ética Médica. Eu te falo sobre a isenção. Quanto mais isento for quem estiver
trabalhando nessa sindicância, eu acho legal, assim, né? Quer dizer, se o diretor técnico do hospital convoca o CREMERS, para o CREMERS também ajudar na sindicância, dilui a responsabilidade do diretor técnico. E outra coisa, tem isso também, né, Abílio? É a questão do ente médico cuidar do ente médico. Se não há uma autoproteção nisso, em detrimento ao paciente ou à família, né? Certo. Não, perfeito. Eu fico pensando, eu sou policial, vou fazer uma sindicância policial, às vezes pode ter uma autoproteção. Eu não sei se no medicina também não pode acontecer isso, né? Eu não sei te responder se tem essa autoproteção, né, mas aqui dentro da instituição hoje, o profissional mais adequado para isso e não está dentro do processo seria o nosso diretor técnico. Sim. Ele que vai fazer Ele é uma das pessoas que vai presidir a sindicância. E aí, como o presidente falou, na verdade, nós estamos aguardando o e-mail da doutora, que representa a família, porque ela é quem vai provocar a sindicância de uma forma legal. Neste ato, neste documento que ela vai enviar, ela precisa descrever quais os pontos a serem esclarecidos de uma forma geral, para que daqui a pouco a gente preside toda a sindicância e lá no final, não, mas nós gostaríamos de saber isso. Bom, então, por isso esse documento é importante, Fábio. Bom, então não está oficialmente acionado o hospital para isso. Não está. Ainda o hospital aguarda isso. Já houve outro tipo de sindicância no Hospital Nossa Senhora Aparecida sobre casos parecidos com o do Bruno ou não? Eu não me lembro assim, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Na nossa gestão, casos semelhantes ao do Bruno, não. Teve outra sindicância, mas por outros motivos, não por estes. Segunda pergunta, os médicos que participaram desse processo todo, eles seguem trabalhando no hospital? Fábio, o que ocorre, né? Sobre... daqui a pouco se sentiram mal, não querem ficar junto, não sei. Não, eu pensei que era sobre um afastamento cautelar. Não, eu pergunto se eles estão... Fábio, o que a gente tem que falar da nossa equipe, né? Olha só, a gente faz, Fábio, mais de 5 mil atendimentos mês. O Hospital Nossa Senhora Aparecida faz mais de 5 mil atendimentos mês. Nós estamos ali num relato onde tem, acho que 3, 4 médicos que foram citados. Nós temos quase 60 médicos dentro da instituição. Todos os médicos estão abalados, toda a equipe está abalada num fato como este. Então, eles também querem, além dos envolvidos serem ouvidos, né, querem esclarecimentos, porque é uma instituição que preza pelo bom atendimento. E se tem atendimentos diariamente. Ontem mesmo, nós estávamos com o hospital superlotado, como nós estávamos falando agora há pouco aqui. Hoje está superlotado de novo. Então, os pacientes estão lá, é um hospital regional. Então, esses profissionais citados, que foram citados os nomes, claro que estão abalados. E eles querem o mais rápido possível ser ouvidos dentro da sindicância. E serão ouvidos, porque a gente tem que preservar esse direito de todos. Como é que o hospital, eu estou falando legalmente, como é que o hospital contrata um médico para vir trabalhar aqui? Hoje, nós temos empresas terceirizadas, nós e a maioria dos hospitais, tá? Sim. São empresas especializadas em escalas médicas. Então, o CNPJ da Funbeca contrata um CNPJ de uma empresa, onde dentro daquele contrato tem todos os direitos e deveres, e aquela empresa, então, faz as escalas médicas. Tá. Então, por exemplo, quando a gente tem feedbacks para passar de médicos, se passa para a empresa. Eu fiz a pergunta de propósito para tentar entender o seguinte. Inclusive, eu falei com o presidente do CREMERS dias atrás sobre isso, né? Sobre profissionais da área da medicina que estão inaptos a fazer cirurgia, fazer outras coisas. E eu pergunto o seguinte, havendo a contratação dessa empresa, a empresa indica lá X médicos. Tem como vocês, na hora de avaliar, olha, vai vir o José, a Maria, o Zezinho, blá, blá, de terem um critério de avaliação desses profissionais que atenderão no hospital, se eles estão aptos, se eles têm denúncias contra eles. Porque o Otávio falou uma coisa interessante, a direção do hospital não tem como intervir no ato médico. Porém, antes dele começar a atender no hospital, pode haver um filtro, acho, até exclusão do cara indicado, né? Perfeito, Fábio, perfeito. Não, boa pergunta. Na verdade, sim, existe, né? O próprio diretor técnico faz esse filtro, né, para verificar se o cara tem CRM. Às vezes vem médicos de outro estado, a gente sabe que sem ter o CRM aqui do Rio Grande do Sul, ele não pode atuar, ele não é liberado, então o nosso diretor técnico faz essa triagem, né, e faz essa avaliação.
Também, voltando um pouco para colaborar com o presidente, Fábio, é importante dizer que neste período de 12 anos, 8 médicos, 8 profissionais médicos foram impedidos de trabalhar no nosso hospital, por essas denúncias que o presidente falou. Sim. E nenhuma das denúncias era tão grave quanto essa que estamos enfrentando e estamos aguardando a apuração. Então, por outros motivos. Então, se aciona a empresa, se justifica e no próximo mês esse profissional já está desabilitado da escala. Eles colocam outro profissional no lugar. Tá. Não, mesmo sendo terceirizado, por isso que vocês não têm ingerência na contratação direta, mas indiretamente vocês podem avaliar. Sim, porque o Fábio, desculpa te interromper, o Thiago Bonilha que responde tecnicamente pelo hospital. Então todos os profissionais que estão ali, teoricamente, estão sob a tutela dele. Então por isso que ele faz esse filtro para entender se o cara é médico, se ele é especialista, de onde que o cara vem, mas as empresas mandam isso com antecedência, tá? Vou fazer uma pergunta de leigo aqui. Eu estou lá no hospital, estou baixado, a minha família não gostou do atendimento, porque a cama é ruim, porque o médico é mal-humorado, não sei o quê. Eu quero tirar o paciente do hospital. A família quer tirar o paciente do hospital. Quero ir para Porto Alegre, quero trocar, quero ir para o particular. Como eu faço isso? Então, existe um instrumento no SUS chamado alta pedido, né, que qualquer paciente ou qualquer responsável pela internação pode utilizar. Então isso eu faço isso no balcão, lá na entrada? Não, lá onde direto é que eu faço? Com o médico. Direto com o médico. O que o médico faz? O médico registra no prontuário do paciente. Então o paciente Abílio realiza alta pedido, sintomático, orienta a utilizar remédio, procurar recurso o mais rápido possível, enfim. Então isso fica no documento legal, que é o prontuário, devidamente evoluído. E isso é comum acontecer? Eu não estou falando de Camaquã, eu estou no hospital. É tipo assim, Abílio, eu estou numa loja, não gostei do atendimento, não gostei, quero ir embora, quero trocar. No hospital tem isso, o médico aceita isso? Ou há resistência dos médicos por parte disso? Na verdade, é um direito, né, de todo paciente, até porque ali nós tratamos com a cura da doença, não é uma prisão, né, Fábio? Então, o paciente... O médico não pode me reter. Não, o paciente tem o direito de realizar essa alta pedido, desde que devidamente... Por que o médico evolui no prontuário, claro, Fábio? Porque tem que ficar registrado. Sim, claro. Tipo, Abílio, tu não pode sair, mas tu quer? Não, eu preciso sair por tal e tal motivo. Tá bem, então eu vou evoluir. Que tu tá me pedindo isso e quais as orientações que tu tem que ter. Não, é que tem uma pergunta aqui, que eu não vou citar, mas depois eu vou passar para vocês que estão pedindo para fazer uma transferência. Eu quero saber como é que funciona isso. Por exemplo, eu sei disso que eu passei lá quando um caso de um familiar teve que trocar de hospital por uma necessidade de uma cirurgia de urgência. Mas aí teve que vir de fora uma autorização de que lá teria leito e que teria médico esperando o paciente. Isso é um outro caso diferente. Sim, é diferente. Então, para este exemplo que tu está citando, Fábio, a gente tem um mecanismo e é um processo muito bem escrito, que é o gerenciamentos de leitos de internação do estado do Rio Grande do Sul. Então, o Abílio hoje, o exemplo que nós citamos aqui no início, vamos aproveitar o gancho, urologia. Estou com cálculo renal, o Hospital Nossa Senhora Aparecida não dispõe de profissional que atenda pelo SUS cálculo renal, né? Já tem o exame, o diagnóstico está comprovado, o Abílio vai para o gerente. Né? Quando ele está no gerente, quem regula a remoção do Abílio é o estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a Santa Casa abre leito lá, ele olha, Abílio é para mim aqui. A Santa Casa dá o aceite e automaticamente o Abílio é transferido para a Santa Casa. Certo, mas se eu quiser sair do SUS e quiser ir para o particular? Faz alta pedido no SUS e o médico evolui que nem eu lhe falei. Tá, mas aí tem que ter um outro médico já autorizando? Não, Abílio solicita alta pedido, sintomático, oriento, e enfim, as condutas médicas ali, que eu não sou médico, o paciente relata que vai procurar convênio por seus próprios recursos. E é importante, né, Fábio, citar, no caso do Bruno, também teve o gerente. Ele também ficou no gerente 5, 6 dias, Abílio, no gerente, que nós também, enquanto instituição e os médicos, não tem a gerência sobre o gerente. O gerente é um sistema do Estado
onde vai abrindo vagas no estado sobre aquela especialidade e puxa o paciente. Hoje mesmo nós temos no hospital, nesse momento, 18 pacientes que estão cadastrados no gerente. Tem um caso, Otávio, há 78 dias no gerente agora. Não é um menino? Alguém tem... Me falaram semana passada de um menino que está com problema de ortopedia. Eu sei quem é o menino, não vou citar o nome, obviamente, da família do interior aí. Esse menino já está há mais de 20 dias no gerente. Mais de 20 dias. E diariamente a nossa equipe evolui, o gerente evolui o quadro e avisa o Estado. Não é para nós, é para fora, para um hospital de alta complexidade. Eu fico imaginando, Otávio, assim, me permite a franqueza, mas é quase que inadmissível, né? Nós temos no Hospital Nossa Senhora Aparecida, com UTI, com bloco cirúrgico, e nós não temos no SUS o sistema de urologia para fazer cirurgia de cálculo, né? Sim. É quase que inadmissível, né? Tu ter obrigado a fazer uma transferência, tu tendo estrutura física, tu não ter autorização, porque não é médico, tem médico e outro, de tu ter que fazer cálculo, cirurgia de cálculo, tu não conseguir fazer em Camaquã. Verdade, mano. Isso eu digo assim, eu não sei, é uma tristeza que eu vejo assim, né? Uma região do tamanho da nossa, nós podemos fazer vários tipos de cirurgia de traumato, de joelho, de coisa que a gente faz aqui em Camaquã, e cirurgia de cálculo não está autorizado Camaquã a fazer cirurgia pelo SUS. É uma decepção, né? Mas, vamos lá. Eu quero saber se eu tenho alguma coisa a acrescentar nessa entrevista, porque eu daqui a pouco posso estar falando a mesma coisa de novo. Tem algo mais que eu possa tratar disso? O caso do Bruno, tu já me disseste que o hospital não foi oficializado ainda, precisa dessa oficialização, vai abrir sindicância, quem vai cuidar da sindicância é um médico, que é o diretor técnico do hospital, que ele, querendo ou não, ele pode acionar o CREMERS para que o CREMERS venha avaliar também a postura dos médicos ou outra coisa. Tem mais algo que o caso Bruno possa trazer de fora, Ministério Público, esse tipo de coisa? Uma dúvida que surgiu também, e é importante, sobre como funciona a sindicância no sentido de ser aberta ou fechada. Ficou uma dúvida, né? O que a família representada pela sua advogada irá participar da sindicância. Então, a família que será representada pela sua advogada irá participar dessa sindicância. Então, quando a gente colocou que uma sindicância aberta ou fechada na nota, é que ela não é aberta ao público ou para outras entidades, mas os principais interessados, a família será representada pela sua advogada dentro da sindicância. Só contribuindo, que eu lembrei agora, na questão da empresa médica, porque, de fato, os ouvintes não tratam todo dia com isso, então talvez seja uma questão mais nebulosa. Então, além do hospital ter um diretor técnico, cada equipe cirúrgica, traumatológica, tem um responsável técnico. Então, tem um responsável técnico pela equipe e um responsável técnico pelo hospital. Fábio. Sim. A empresa essa que contratou esses médicos que passaram pela mão do Bruno, toma providência? Não toma providência? Você sabe se tinha alguma coisa ou não? Ou a empresa simplesmente é o silêncio? Não, a empresa entrou em contato conosco também, a gente já comunicou eles oficialmente do fato, desde o início, né, Otávio? Sim. Então, eles foram comunicados oficialmente, né, Fábio? E eles também aguardam a sindicância, né, para que eles também possam tomar as providências cabíveis, se necessário for, para cada profissional. A instituição, Fábio, a Funbeca, a gente não tem dúvida, assim como uma empresa, de que dentro dessa sindicância vai se trazer todos os fatos, né? Se houve ou não equívoco, problemas médicos, irá se trazer. Este é o nosso dever. Sem falar do ato médico, mas eu quero falar externamente ao ato médico. Existe entre enfermeiros e técnicos, que são aqueles que lidam lá, que apalpam o paciente, que trocam a fralda. Existe uma relação em paralelo que isso poderia ser sinalização para a direção do hospital, ou para essa empresa contratada, ou para o médico, diretor técnico do hospital, de que coisas estranhas estão acontecendo? Tipo assim, o paciente está clamando porque está com um problema da pancreatite ou de qualquer outra coisa. O médico simplesmente silencia, não quer fazer cirurgia final de semana, porque é feriado, não sei o que mais. Em paralelo, a enfermagem e os técnicos da enfermagem
como acionar, como denunciar esse tipo de coisa? Boa pergunta, Fábio. Na verdade, esse exemplo que eu trouxe há pouco tempo de outros 8 profissionais que já foram afastados, impedidos de trabalhar no nosso hospital, se deu através desse instrumento, né? Então, as informações são elevadas, o nível chega, por exemplo, tu deu o exemplo agora do técnico do enfermeiro, né? O técnico do enfermeiro que observa isso, ele leva para a sua gerente de enfermagem, nós temos no hospital, e a gerente traz para a direção. Tá, mas você não pode ingerir no ato médico. Não, a gente não pode dizer que o doutor Fábio está errado. Isso a gente não pode fazer. Mas houve alguma coisa do Bruno chegou para vocês pela enfermagem? Pela enfermagem, não. Não chegou. Não, eu digo o seguinte, eu vou falar porque eu sou leigo e eu claro. não... É que daqui a pouco tem aquilo... Eu estou falando da enfermeira, da pessoa que durante anos estudou e convive com o paciente. E do lado um médico que muitas vezes pode estar certo, como pode estar errado, ou como pode estar sendo negligente. Uhum. Se a enfermagem não teria que fazer um trabalho permanente e paralelo com essa decisão do médico. Uhum. Porque, olha, eu vou dizer o seguinte, eu já soube de caso lá que tem médico que não quis operar porque era sábado. Claro. E aí a enfermagem, vendo a situação do cara, dando remédio para dor e coisa, e tem que aguardar segunda, terça-feira para abrir o plantão. Eu digo assim, então, pela enfermagem, tu tá me afirmando, pela enfermagem, nenhuma tipo de acionamento à direção do hospital, ou diretor técnico chegou? Não. Inclusive, Fábio, deixa eu só fazer mais um comentário. Existe um documento oficial para isso que se chama prontuário. Então, no prontuário existe a evolução da enfermagem e a evolução médica. Tá. Então, a sindicância, com certeza absoluta, vai levar em consideração, neste caso, no caso Bruno, a evolução da enfermagem. Eu fico pensando assim, que daqui a pouco a enfermeira não quer se manifestar porque ela está lidando com o doutor. Com um cara que entra muitas vezes com um jaleco branco, com o nariz empinado, e que daqui a pouco até constrange a enfermeira. Não, mas eu que sei. Estou perguntando assim porque porque eu acho que é importante, porque a enfermeira é aquela que cuida, tira a minha temperatura, né, que cuida da minha alimentação, sabe a minha ofegância ou não ofegância durante o tratamento médico. Claro, não. Isso aí chega. Então não evoluiu nada nisso. Hoje, só na área técnica da enfermagem, seja enfermeiro ou técnico, a gente tem aproximadamente 300 funcionários lá. E, de fato, é levado em consideração, e sempre que chega até nós algum relato desse tipo, e a gente consegue evidenciar nos prontuários de que a enfermeira realizou essa evolução, a gente toma as decisões. Sabe que eu tenho paixão por enfermeira. Para mim, a enfermeira Fábio, a gente tem excelentes profissionais. Que acolhe a pessoa, né? E elas fazem os registros. Não, entende? Eu digo a enfermeira ou técnica de enfermagem, é aquela que acaricia a pessoa. Aquela que acaricia a pessoa. E muitos médicos que eu tenho, amigos assim, médicos, são os caras que ligam para ti, ligam para o fulano, como é que tá o meu doutorzinho, como é que tá o vovozinho. E tem outros que desaparecem quando tu termina o atendimento. Eu gostava muito, vou te falar bem franco, eu gostava muito quando o hospital de Camaquã, claro que mudou a vida, né? Hoje nós temos... Tu tinha os médicos de Camaquã atendendo no hospital. Porque eu sabia que eram os médicos, gostando ou não gostando, mas aquele cara era o cara, meu vizinho, que eu encontrava no supermercado, que não sei o quê, ele sabia a minha idade, sabia o meu pai, minha mãe, sabia não sei o que histórico. Hoje tu tem um cara que cai de paraquedas aqui dentro de Camaquã, faz 6 horas, vai embora e a população fica avulsa. Eu sinto falta disso, assim, daquela relação que nós tínhamos com os médicos que estavam no hospital, né? Que se comprometiam, que ajudavam. Claro que sempre tem uns que não eram tão bons quanto os outros, mas... Bom, mas amigos, terminou a entrevista. Eu estou há quase 1 hora com o Otávio e com o João Abílio aqui. Pelo menos, me desculpa se eu avancei algum sinal, Otávio e Abílio, mas eu queria tentar trazer um pouquinho a voz de quem está se manifestando aqui, mas eu acho que isso aí, como o Otávio disse, tem que abrir a sindicância para tentar entender o que aconteceu com o Bruno. Sim. Fábio, a gente que agradece, assim, a gente largou uma nota, mas eu acabei recebendo muitas mensagens do posicionamento da diretoria, do presidente, referente a vir na mídia para falar quais os passos. Tenho a convicção de que a gente vai esclarecer isso tudo, é uma convicção, é justo, é um dever. A gente tem que ouvir
todas as partes, a gente tem que ouvir os médicos, a gente tem que dar este direito do contraditório ao médico, de entender e, dentro dessa sindicância, então, fazer jus. E, claro, que se tiver os fatos, o judiciário vai julgar os fatos. É assim. E a família, tendo acesso aos documentos, vai entender tudo o que aconteceu na história do Bruno em 2 anos e pouco, né? Então, exatamente. E falando sobre documento, Fábio, a gente entende que como era uma quantidade bem elevada de folhas, talvez seja por isso que a doutora ainda não nos procurou para pedir outro documento. Eu não sei quem largou essa nota na imprensa, desculpa, nas redes sociais, sim, eu não sei, falando que faltou algum documento, mas enfim, Fábio, só reforçando que o Hospital Nossa Senhora Aparecida, o Otávio, a gente está à disposição, se precisar algum complemento. Eu quero dizer para a população que nós estamos lá de portas abertas, quase 60 médicos, mais de 400 colaboradores, estamos lá fazendo atendimentos. A equipe que está lá está se dedicando para a excelência, para salvar vidas. Essa é a missão de quem está lá trabalhando. E quem está lá trabalhando está sentindo, como todos, este caso. Mas estão lá no dia a dia para fazer o atendimento dentro da sua excelência. Se teve falhas, nós vamos buscar dentro da sindicância. Isso. Mas o hospital está de portas abertas para atender a população e entregar o melhor em saúde para a comunidade. Muito bem, obrigado.